Da paz, que o Senhor nos abençoe nessa tarde, permitindo que o nosso estudo sirva primeiro para que a gente reveja as nossas atitudes e que seja apenas o começo de amplas e mais profundas reflexões. Nós vamos hoje estudar o último capítulo, o capítulo 12 do livro 3º, Leis Morais. Então, hoje encerra o livro 3º, Leis Morais. E nós vamos estudar, nós vamos ler, nós vamos começar a refletir das questões 893 a 897. Essas questões vocês têm aí, né? Vocês não, nós temos, né? Ela fala da perfeição moral. Então, hoje nós vamos falar de virtudes e vícios. Antes de nós começarmos a ler as questões, a questão 893, vamos falar um pouquinho do que é virtude. Eu sei que se eu perguntar para cada um aqui o que é virtude, né? O que é vício, provavelmente nós chegaríamos a um consenso, mas nós vamos pegar a definição de virtude no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. Né? O capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo tem o título de Sede Perfeitos. E o que nós vamos encontrar nesse capítulo 17 falando sobre virtude? Capítulo é 17 mesmo? É o 17, Sede Perfeitos. No item 8, né, nós vamos ver uma mensagem intitulada A Virtude. E esse espírito, que aqui está Francisco Nicolau Madalena, mas da onde eu tirei o slide, está em francês, né, gente? Está chique. François Nicolau Madeleine, mas no meu evangelho é Francisco Nicolau mesmo. Então, diz que a virtude no mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são as qualidades do homem virtuoso. Então, quando a gente está falando de virtude, a gente está falando do homem de bem. Nós estamos falando da conquista, porque a conquista não é dado, é trabalho diário, é processo evolutivo. Nós estamos falando de busca, nós estamos falando de esforço para viver em conformidade com a lei de Deus. E isso é esforço. Por que ainda é esforço? Por que nós ainda vivemos essa dualidade de bem e mal? Por que a gente fala assim, tem um anjinho que fala aqui, faz o correto, e tem um outro anjinho, né, que é o anjinho que fala aqui, que a gente... Por que a gente vive essa dualidade ainda? Por que essa virtude ainda não é uma coisa natural na nossa vida? Por que andar a par e passo com a lei? Por que viver a lei de Deus? Por que seguir o modelo que é Jesus ainda é difícil para a gente? Os Espíritos dizem que porque nós ainda estamos muito pertinho da primitividade e porque nós ainda não fomos educados para vivermos as virtudes. Quando eu ouvi isso, até numa palestra de Brunilde falando sobre esse tema, e que ela diz assim, por que nós ainda não vivemos as virtudes de uma forma tão natural? E o primeiro item que ela coloca, né, que é essa questão mesmo de nós ainda estarmos numa condição muito primitiva, mas segundo ponto que ela coloca é a educação. Então, quando nós escolhemos vir à casa do Dr. Erma, nós estamos trabalhando o nosso processo educativo, a nossa reeducação.
E como pais, nós precisamos estar muito atentos, porque nós ainda estamos muito preocupados com a educação formal de nossos filhos, da boa escola que a gente vai colocar, se eles estão indo para a escola ou se não estão indo. Nós ainda nos preocupamos em dar, né, a educação social, mas nós precisamos estar muito atentos com a educação espiritual dos nossos filhos, né? Porque ainda é tão difícil vivermos a verdade. E Brunilde dá um exemplo que eu até já falei aqui antes de ouvir, que é assim, né? A mãe fala para o filho: olha, fala a verdade, não mente. E eu me incluo nessa, não estou fora não. E quando toca o telefone, que é uma pessoa que não quer atender, fala assim: não estou não. Nós ainda falamos uma coisa e fazemos outra coisa. Então, para que a gente busque essa virtude, é preciso que nós comecemos a educar os nossos espíritos e nós comecemos a entender o que é virtude. Virtude é viver a verdade, mas não é falar de verdade, que nem matraca, é viver a verdade. E eu estou falando isso para mim primeiro. Ser virtuoso é ser generoso, não apontar o que não é bom, mas valorizar, reforçar o que é positivo em mim e no outro. Viver a virtude é evitar discussões, porque nós ainda discutimos dentro da nossa casa, com aqueles que estão juntinho da gente. A gente ainda precisa se reeducar para exercitar o diálogo, conversar, ouvir, saber calar. No trânsito, nós somos ainda bárbaros. Precisamos ter tolerância com o outro, com aquele que sai correndo na frente, que até faz um gesto desagradável. Ele pode estar com dor de barriga, eu não sei. Ele pode estar indo socorrer alguém. Ele pode estar atrasado para visitar um ente querido que está na UTI, que ele só tem 1 hora para ver. Então, nós sermos mais tolerantes nas situações do dia a dia, isso é buscar a virtude, porque não é ficar no templo, porque aqui é muito fácil ser bonzinho. Na casa de Dr. Herma é muito fácil sorrir. Querida, te amo. Aqui é muito fácil, porque a própria ambiência espiritual favorece. Porque aqui nós estamos num magnetismo extraordinário que nós não damos conta ainda de usufruir, de perceber. Aqui é muito fácil ser virtuoso, mas vamos começar a reeducar os nossos espíritos no dia a dia, nas questões pequenas da vida, porque quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Se nós não somos capazes de parar na faixa branquinha de frente do Parque Centro para uma pessoa passar, nós não somos capazes de uma gentileza maior. E o que é o vício? Então, virtude é todo movimento, por menor que seja, que eu faço, de fraternidade, de olhar o outro como eu gostaria que o outro me olhasse, de fazer com o outro aquilo que eu gostaria que o outro fizesse, nas pequenas gentilezas, no sorriso, no bom dia, né? No UPA que você recebe, né? Eu tenho uma amiga que, numa situação, né, que a gente passou agora, ela mandava um e-mail assim para mim: receba o meu UPA. Isso é exercício de virtude, porque isso é amor em movimento, isso é ser fraterno, isso é mandar para o outro aquilo que eu gostaria de receber, um abraço virtual, nem que seja virtual. E o que é o vício? Vício é aquele hábito, é aquilo que eu faço que me afasta da lei. A virtude é aquilo que eu faço que me aproxima da lei. Vício é o oposto. O vício de falar mal do outro é vício. Vício não é só
álcool, drogas lícitas. Vício é falar mal do outro, vício é julgamento, o vício do julgamento, né? Quantos vícios morais nós precisamos trabalhar? Então, tudo que nos afasta da lei, do pensamento de Deus, que traz dor e que a gente faz repetidas vezes, é vício. O que a gente faz repetidas vezes, que nos aproxima de Deus, da lei de Deus, é virtude. Eu dei para minha filha, quando era pequena, um livro, que é o Livro das Virtudes. Eu acho que todo pai, né, toda mãe devia, o filho pequenininho, o primeiro presente devia ser o Livro das Virtudes. Já começar a ensinar assim, de amor, né? O Xuxa cantava isso, né, gente? Não resolveu muito para a geração, não, mas a gente ensinando e a gente reforçando, isso pode dar muito certo. Isso é a única forma de dar certo. Não é virtuoso aquele que faz ostentação de sua virtude, pois que falta a qualidade principal, a modéstia, que se opõe ao orgulho. Então, eu sou virtuoso, olha só, como é que eu sou bom, né? Tem uma música que diz assim: o homem que diz sou, não é, porque quem é mesmo, não diz. A virtude verdadeiramente digna não gosta de estardear. Não saiba a vossa mão direita o que faz a esquerda. Não saiba a esquerda o que faz a direita. Todo bem que fizer, faz em oculto para que Deus veja. Aí sim está todo o merecimento. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17 ainda, ali vem o passo a passo do homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Lei de justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. Eu sei que eu estou diante de virtuosos, eu sei que eu estou falando isso mais para mim, mas lei de justiça, amor e caridade. Quando, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê essa distinção de lei de amor e de caridade na sua maior pureza, a gente vê que amor é o sentimento e caridade o que é? Ação. Muito bem, ação. É a ação do amor. Então, amor é o sentimento que move a verdadeira caridade na sua maior pureza. Enquanto a gente não movimenta o amor, a gente só está dando esmola. A esmola, quem dá só a esmola, olha o outro de cima, ele é o que precisa, eu estou aqui numa condição superior. Mas quando a gente fala de caridade, a gente está falando desse sentimento que é o amor em movimento. E aqui também, no item 8, que fala, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala da virtude. Sem humildade, enfeita-vos de virtudes que não possuis, como se vestisses um hábito para ocultar as deformidades do corpo. Então, essa virtude, né, precisa ser humilde e acontece de forma tão natural, né? Bem-aventurado, está lá no Sermão da Montanha, bem-aventurados os pobres de espírito. Quem são os pobres de espírito? Lá atrás sabe, né? São os humildes. Porque uma vez aqui um companheiro, ele veio e falou assim, não gosto muito dessa música não, como é que é? Não tem uma música que fala dos pobres de espírito? Como é que é, gente? Quero ser pobre de espírito e pobre de espírito ser. Ele veio me falar que, não gosto desse negócio não, pobre de espírito. E porque aí a gente foi conversar, né, que é a humildade, Então esse aí, né, esse nosso querido Chico, que fazia o bem pelo bem, fazer o bem pelo bem, de uma forma tão natural, mas tão natural, que para ele nem parecia que ele era bom, né? É uma coisa tão natural, já tão incorporada, porque a gente ainda, quando faz o bem, a gente ainda enumera. Eu fui lá, eu fiz, porque eu faço, porque eu vou.
Na questão 893, Kardec pergunta aos espíritos: qual é a mais meritória de todas as virtudes? E o que os espíritos respondem? Todas as virtudes têm seu mérito, porque indicam progresso no caminho do bem. O mais sublime na virtude é o sacrifício do interesse pessoal. É fácil isso, né, gente? Facinho isso. Ainda a gente sacrificar o interesse pessoal, o interesse de descansar, de estar agora deitadinho, essa comodidade. Uma das dificuldades que nós temos ainda de vivermos a virtude é a ociosidade, é a preguiça. Também estou falando para mim, sabe, gente? É a preguiça, a ociosidade, a dificuldade que a gente tem de largar o nosso interesse pessoal. A mais meritória é aquela que está fundada sobre a mais desinteressada caridade. Vamos falar rapidamente, porque isso já foi visto na questão 886, o que é a caridade. Caridade vem do latim, a palavra caridade vem do latim caritas, que significa amor. De caros, caro, de alto valor, digno de apreço, de amor. Então, quando a gente fala de caridade, nós estamos falando de amor. E aí nós temos, né, a doutora Armes, que desencarnou no terremoto aqui na América Central, e a Madre Teresa de Calcutá, Amor em Movimento, a Hilda Armes e a Madre Teresa. No Livro dos Espíritos 866, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Benevolência, complacência para todos, indulgência, tolerância para com a imperfeição dos outros e perdão das ofensas. Este é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Segundo Jesus, a caridade não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações. Por isso que a caridade é um fator de transformação, não só individual, como de transformação social. Sempre que fizeste a um desses pequeninos, é a mim que fizeste. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Nós vamos encontrar, né, esse texto de Mateus, que é Mateus 25, de 31 a 46. Depois, hoje não vai dar tempo para a gente ler aqui, mas cheguem em casa e olhem. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E nós vamos ver o que Jesus fala disso: o que fizerdes a um destes pequeninos, aquele que você visitou, é a mim que você visitava, o pão que você deu para aquela, é a mim que você está dando. Então, tudo aquilo que nós fazemos, né, a gente lembrar que é Jesus que nós estamos fazendo. Na questão 894, as pessoas que... Na questão 894, vou ler essa questão. Cadê a pergunta aqui que nós temos? Questão 894. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que tenham que vencer qualquer sentimento contrário. Terão tanto mérito quanto aquelas que precisam lutar contra a sua própria natureza e a vencem? Então, aqueles que não precisam absolutamente lutar já realizaram em si o progresso. Outrora lutaram e triunfaram. Então, quando a gente fala de Vicente de Paulo, quando a gente fala de Francisco Cândido Xavier, quando a gente fala de Francisco de Assis, quando nós estamos falando de Irmã Dulce, quando nós estamos falando de Madre Teresa, essas pessoas que triunfaram e que faziam e que fazem ainda o bem com a maior tranquilidade, foram pessoas que tiveram que lutar como nós estamos agora, né? Não, eu preciso fazer, precisa puxar o puxão de orelha do nosso mentor espiritual. Já contei aqui para vocês, né, que eu à noite, muito boazinha lá, num frio danado, pedindo a Jesus para visitar as pessoas na rua. Já contei para vocês. Ah, Senhor, tantas pessoas, eu lá quentinha no edredom. Ó Senhor, vai, percorre as ruas, agasalha aqueles irmãos que estão sem agasalho, sem moradia. Aí no dia seguinte, realmente, eu tinha um dia muito sério, muitas coisas para resolver, e meu mentor falou assim: e vem cá, quantos cobertores você doou? Eu morri de vergonha. Aí ele falou assim: vai dormir, que é o melhor que você pode fazer hoje. E eu apaguei, porque eu acho que
né, de vergonha. Então, nós estamos nessa luta ainda, precisando levar puxão de orelha. E aí, você? E nós temos tido, assim, esse mês, eu diria que foi um mês muito rico para a minha vida, para a vida da minha família. Infelizmente, a gente ainda aprende com a dor, né? Mas nós aprendemos que solidariedade é uma coisa possível. Nós aprendemos que quando nós recebemos uma mensagem, que mesmo que eu não esteja em condição de retornar na mesma qualidade, mas que eu mande um UPA. Nós aprendemos que ser presença, mesmo em silêncio, é muito importante e aconchega o coração. Então, mesmo que isso seja ainda um esforço, mesmo que seja difícil, é o começo para a gente viver essa virtude da forma como nós haveremos de viver, né, naturalmente. Tem pessoas que elas são tão generosas que a gente fala assim, meu Deus, muito obrigada. Eu falo, gente, mas eu não fiz nada. O que eu fiz? Porque já vive aquilo naturalmente. Então, o bem já se tornou uma coisa natural. Já se tornou, então a gente vê os filantropos, a gente fala de Henry Ford, a gente fala de Bill Gates, são filantropos, mas ainda precisa tirar aquele recurso ali, né? Mas quando a gente fala dessa virtude que é natural, e uma vez incorporada, eu digo que isso é igual à memória motora. Quando a gente começa a fazer o bem, aquilo a gente incorpora, é igual andar de bicicleta, a gente não esquece mais. Então, é exercício, é esforço mesmo. Então, as pessoas que fazem o bem espontaneamente têm mérito porque já lutaram outrora e triunfaram sobre os hábitos inferiores. E é isso que nós estamos fazendo. E não esperam gritar, não esperam pelo grito da dor, né? Tem uma música que do Nelson Cavaquinho, fiquem tranquilos, não vou cantar. Gravado por Beth Carvalho. E eu achei muito interessante. O título da música é Caridade. O Nelson Cavaquinho fala assim: não sei negar esmola a quem implora a caridade. Me compadeço sempre de quem tem necessidade. Mas vocês viram? Não sei negar esmola a quem implora caridade. Já não é um começo da virtude? Mas a gente ainda precisa que alguém implore caridade. Me compadeço sempre de quem tem necessidade. O coração está mexido, porque nós somos pequeninas centelhas dessa chama luminosa que é Deus. Então nós temos esse amor latente. Então me compadeço sempre de quem tem necessidade, embora algum dia eu receba ingratidão. Está pensando nele também. Embora um dia eu receba ingratidão, mas eu vou fazendo assim mesmo. Não deixarei de socorrer a quem pedir o pão. Precisa pedir. Porque isso é Nelson Cavaquinho, né? Porque muitas vezes, diante da dor e da falta, o que a gente faz? Disfarça. Não está ali. Não estou vendo. Mas a quem pediu o pão, eu dou. Eu nunca soube evitar de praticar o bem, porque eu posso precisar também. Ainda é um bem egoístico, né? Eu vou fazer porque eu não sei do dia de amanhã, deixa eu segurar aqui, deixa eu fazer. Mas já está começando. Sei que a maior herança que eu tenho na vida é meu coração amigo dos aflitos. Se eu não perco, sei que não perco nada em pensar assim, porque amanhã não sei o que será de mim. Ainda é uma virtude. É o começo, alguém precisa pedir, né? Alguém precisa implorar. E eu também faço porque eu sei que um dia eu posso precisar. Um dia eu posso precisar. E nós ainda nos movimentamos, está lá na questão 897 do Livro dos Espíritos, né, que nós vamos ver, ainda nós nos movimentamos muito. Eu vou fazer hoje porque tem amanhã, então eu vou fazer hoje porque amanhã eu não sei como é que é. Ainda é egoisticamente, ainda é dos nossos espíritos imaturos, infantis.
imediatistas. Eu também já contei para vocês, algum tempo atrás, que a minha filha mais velha, ela pequenininha, lá no Alto de Souza, no final do ano, tinha muita coisa para fazer, né? Era bolo que a gente enrolava, e um dia, tarde da noite, ela lá me ajudando, aí ela já conhecia o livro Nosso Lar, e a gente tinha estudado sobre bônus hora. Ela virou e falou assim: mamãe, isso que a gente está fazendo aqui é bônus hora? Eu já contei, né? Aí eu falei: é. Ela falou: aham. Continuou embrulhando o bolinho, porque ela tinha aprendido que o bônus hora era como se fosse a cadernetinha, né? Quando a gente chegasse no plano espiritual, tinha o que a gente fez de bom, era o vermelhinho, e o que era azulzinho, o que a gente não fez estava lá vermelhinho. Então ainda, né, a gente vê que é essa virtude, que é esse bem que se faz pensando em si mesmo. É egoísmo? Ainda é, mas a gente já está no movimento. Porque a gente precisa guardar, né, umas palavras de Paulo, que nós vamos encontrar também no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos antes para a questão 895, né? O sinal mais característico da imperfeição é o interesse pessoal. O verdadeiro desinteresse é coisa rara na Terra. Não sou eu que estou falando, não. São os espíritos respondendo para Kardec. O desinteresse é coisa rara na Terra. O apego às coisas materiais é um sinal notório de inferioridade. Tem uma propaganda agora que vende uma opção de coisa, mas até que é legal, né? Desapega, não é isso? Desapega. Isso aí tem alguma intuição aí, apesar de ser um negócio de vendas, não é isso? Como é que é? OLX, é isso? Então, mas desapega. E eu acho que isso aí é um trabalho, a espiritualidade intuiu lá esses publicitários, porque nós precisamos começar a trabalhar na gente esse desapego. E eu falo isso já falei para vocês, sabe aquele paletó que a gente não usa, mas um dia eu posso precisar. Aí passam 10 anos, ele está cheio de coisinha, de bichinho de armário, mas eu posso precisar. Passou 3 anos, está lá, é energia parada. Mas eu estou falando, eu preciso falar isso porque eu preciso ouvir. Eu vou repetir algumas vezes aqui ainda, né, se o doutor Erma permitir, porque eu preciso ouvir isso. Então, é o desapega. É o estar agarrada ali no desapega. Eu preciso exercitar isso, por isso que eu estou repetindo tanto. Então, esse apego é que faz com que a gente fique agarrado à matéria, e essa materialidade faz com que a gente fique preso às circunstâncias da vida e fique na dualidade, né? E nos dificulta a nossa trajetória, caminho da virtude. No Evangelho, isso aí eu repeti, tá? 896. 896, a questão 896, eu confesso para vocês que eu tive que ler e pedir ajuda para Tio Nunes, no livro, o Livro dos Espíritos comentado. Porque a questão 996, ele fala assim: há pessoas desinteressadas, sem discernimento, que prodigalizam seus haveres sem proveito real por falta de um emprego racional. Tem elas algum mérito? Aí, até eu entender isso, eu fui lá e busquei e falei: Tio Nunes, me ajuda aí, né? Tio Nunes, lá no Livro dos Espíritos comentado. Aí, Tio Nunes, como sempre, o João Nunes Maia, eles dão aquela ajuda. Aí Miramês fala assim: devemos entender que a riqueza, como não é dada a uns para ser guardada, bem como certamente não é dada a outros para ser distribuída, sem orientação cristã. Devemos usar os nossos recursos com bom senso. Então, essa questão 896, ela fala do bom senso, da disciplina dos recursos, tanto financeiros como outros recursos que nós recebemos, que disciplina e dá a direção para que esses recursos sejam conduzidos para o bem. Então, sabe aquela pessoa desapegada? Desapegada, mas aí pega leva a roupa para lá, a pessoa que não precisa, aquela que já tem 10 vestidos, sou desapegada, aí pega mais faz a outra ficar com 11, não direciona no bom senso. Então, ela é desinteressada, ela é desapegada, mas ela vou usar uma palavra que é com vocês, destrambelhada, né?
que é com vocês, a gente falei baixinho, só a gente ouviu, porque ela não tem bom senso. Então é isso que os espíritos falam aqui. Então eu não ligo para nada, vai para cá, mas também o outro que não precisa leva, aí o dinheiro também, que negócio que joga daqui, caiu no chão, eu não pego. Eu sou desapegada. O desapego não é isso. Isso é desleixo. A previdência, o cuidado, isso tudo faz parte, a disciplina, direcionar nossos recursos para onde precisa, né? Aquela pessoa só desligada, aí vai numa mesa, não, eu pago para todo mundo. O sujeito está lá, todo mundo que está lá pode pagar, está com dinheirinho na conta. Pega esse recurso e traz para o doutor Erma. Vai lá para o terminal pesqueiro, vai ajudar na obra do berço, vai ajudar em outra coisa. Agora não, na hora da mesa, todo mundo está lá, não, eu pago. Eu sou uma pessoa que não desapegada, eu sou uma pessoa que sou, né, não me importo. Gente, não é assim, né? Vamos fazer as coisas com justiça. Isso é uma chamada para o bom senso, não é isso? Então eu acho que foi isso que eu entendi que Miramês quis dizer. Então, bom senso, bom senso. Os nossos recursos, a nossa energia, ela precisa ser bem direcionada. Ser bem direcionada. E é para isso a gente precisa fazer com que seja de uma forma amorosa. Eu estava falando de Paulo de Tarso, né? E Paulo de Tarso fala uma coisa que eu acho assim, que eu gosto, um dia ainda vou decorar. Eu já decorei uma vez, mas com o tempo ele fala assim: se eu falar a língua dos anjos e dos homens, e não tiver caridade, se não tiver amor em movimento, sou como metal que soa, ou como sino que tine. Se eu tiver o dom da profecia, se eu for um médium mais extraordinário, que é o dom da profecia, e conhecer todos os mistérios, e quando se pode saber, e se tiver toda a fé, até o ponto de transportar montanhas, e não tiver caridade, amor em movimento, não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens em o sustento dos pobres, se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, amor em movimento, se eu não tiver feito isso com amor, nada disso me aproveita. A caridade é paciente, a caridade é benigna, a caridade não é invejosa, não obra temerária nem precipitadamente, nem se ensoberbece. A caridade não é ambiciosa, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Isso é a caridade. Isso é a síntese do homem de bem, do homem que vive o amor em movimento. A caridade jamais há de acabar, ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Então, ainda que eu coloque todos os meus bens a serviço do outro, se isso não for um movimento de amor, nada se aproveita. Na questão 897, para a gente encerrar, é repreensível aquele que faz o bem sem visar recompensa na terra, mas na esperança de ser recompensado na outra vida, para que lá sua posição seja melhor. Esse pensamento prejudica o progresso, né? Aquilo que eu falei da minha menina, né? Isso é bônus hora, mamãe? Será que fazer as coisas pensando nisso é repreensível? E o que os espíritos dizem? É preferível fazer o bem pela caridade, com desinteresse. Então, é preferível fazer o bem pelo amor. O sentimento há de ser sempre o amor, né? E, para que a gente chegue aos rumos do infinito, como é um poema de Alta de Souza, em que ela fala desse amor em movimento, Alta de Souza diz o seguinte, que essa ainda é a nossa realidade espiritual, né? Para além de tua janela, há escuras vielas, há ruas tortuosas, onde não medram, onde não crescem rosas. Para além de tua mesa farta, mesa de linho recoberta, há mães famintas, há uma mesa pobre e há leitos sem cobertas.
além das portas de teu lar, que trescalas sorrisos de alegria, há casebres tocados pelo vento e onde nunca surge a luz do dia. E essa é a grande chamada que eu faço para mim neste momento e que eu gostaria de deixar registrado hoje, dia 30 de novembro de 2014, na casa de Dr. Herman. Ah, sai de ti mesmo, vai mais além, recolhe das migalhas que te sobram e enche com elas o farnel do bem. Não te limites a apontar, a indicar aonde a miséria mora. Espalha ao teu redor a luz da esperança, a luz de nova aurora. E então, queridos, a nossa alma sairá dos limites acanhados destes caminhos cobertos de abrolhos, cobertos de dor, de tristeza, de falta. E verás surgir ante teus olhos deslumbrados, ao calor desse amor sempre bendito, a luz do grande além, que é o porto do infinito. Que um dia a gente possa se encontrar, né? Esse porto do infinito. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja e guarde. Enche agora os nossos corações desse amor que se movimenta em direção do outro, nessa fraternidade legítima. Que assim possa ser, meus amados. Graças a Deus.